Boa noite aos irmãos, que Deus possa nos abençoar e nos iluminar para entendermos a sua palavra e aqueles também que vão acompanhar. John Wycliffe trabalhou duro para dar ao mundo uma tradução inglesa da Bíblia. Ele quis uma Bíblia que pudesse qualquer um ler, não só os padres na sua época. Ele foi declarado um bandido e um herói, um herege, melhor dizendo, por causa dos seus esforços. Os seus inimigos não fizeram nenhum segredo, de fato, que o buscavam para o matar. E Wycliffe teve que terminar o seu trabalho se escondendo. Quando terminou, não havia como imprimir. Assim, cada cópia teve que ser feita à mão. Era um projeto lento e caro. Então, em menos de 2 anos depois, a primeira cópia foi completa. John Wycliffe morreu. Anos depois, ele continuava sendo odiado, e os seus inimigos desenterraram os seus ossos e os queimaram, e as suas cinzas foram espalhadas no rio de Thames. Hoje nós somos, muitos, somos os ceifeiros da colheita de Wycliffe. Nós temos a Bíblia em nossas mãos, porque aquele homem não desistiu frente à oposição, à perseguição e ao desânimo. Às vezes nós estamos assim, querendo desistir pelas circunstâncias que nós enfrentamos, mas Deus tem nos chamado à fidelidade, continuar, render as nossas vidas para Ele, seguindo a sua vontade, porque propósitos grandiosos Ele quer realizar através da sua vida e da minha vida. Por isso, irmãos, vamos abrir a palavra de Deus para a primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 3, e vamos ler hoje do versículo 6 ao 10. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, dos versículos 6 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, ainda que de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se és que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graça podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa, diante do nosso Deus, orando noite e dia, com o máximo empenho para vos ver pessoalmente, e também reparar as deficiências da vossa fé. Senhor Deus Pai, obrigado pela Tua palavra, e obrigado também, ó Deus, pelo privilégio de poder ouvir. Nós reconhecemos, ó Pai amado, a necessidade que temos de aprender, de sermos edificados, de procurarmos crescer, ó Deus, e a Tua palavra é a fonte para que isso possa ser processado. Ajude que nessa noite possamos entender a necessidade de mantermos fidelidade a Ti, com uma característica, ó Deus, vital, uma evidência de que, de fato, o Teu Evangelho, o Evangelho de Cristo nos alcançou. Que nós possamos, ó Deus, assim, entendendo a Tua palavra, mantermos firme diante do Senhor. É isso que nós te pedimos, em nome de Cristo nós oramos a Ti. Amém. Irmãos, a fidelidade é uma evidência do verdadeiro cristão. Ela mostra o verdadeiro cristão. Vamos ver aqui nessa noite algumas áreas em que é necessário que sejamos fiéis ao Senhor. Sempre lembrando, que essa primeira epístola, Paulo escreveu auxiliado por Silas e Timóteo,
Irmãos, Paulo tinha como objetivo mostrar a esses irmãos a necessidade de sempre estar progredindo com um foco, a vinda de Cristo Jesus. Ele vai falar, nós vimos isso lá no início, nos 5 capítulos, ele fala sobre a vinda de Cristo. E isso deveria marcar o comportamento, o serviço, a vida desses irmãos. Era uma igreja nova, era uma igreja que o trabalho começou de modo promissor, mas Paulo não pôde continuar ali. Ele teve que sair às pressas por conta da perseguição. E essa perseguição não apenas chegou ao apóstolo Paulo, a Silas e a Timóteo, mas também chegou aos próprios irmãos. De maneira, irmãos, que foi desafiador. Crentes novos convertidos, sob perseguição, se manterem fiéis ao Senhor. Aprendemos no último domingo, ou melhor, na última mensagem a essa epístola, que Paulo mostrou a necessidade de cuidado espiritual, que isso exige que sejamos servos, que haja pessoas disponíveis para trabalhar para Deus, que o cuidado espiritual significa fortalecer a fé. E a maneira como eu e você podemos trabalhar assim, é exortando, encorajando os nossos irmãos. Aprendemos anteriormente no capítulo 1 e 2, que Paulo dá graças a Deus por causa da fidelidade desses irmãos, como o evangelho alcançou a vida deles. Irmãos, no capítulo 3, Paulo vai fazer uma espécie de transição. Primeiro, ele vai receber as notícias de como aqueles irmãos estavam. Ele recebe Timóteo lá em Corinto, e Timóteo faz um relato de como esses irmãos estavam. E aí Paulo, irmãos, vai agradecer a Deus pela fidelidade presente. Você vai notar nessa primeira epístola que Paulo vai falar da fidelidade deles no passado, da fidelidade deles no presente, e vai falar da fidelidade que deve existir no futuro. Fidelidade em todo o tempo é uma marca do cristão genuíno. É isso que Paulo está tratando também nesta epístola aqui. E a primeira área que vamos ver, irmãos, é a fé. Olhe comigo o versículo de número 6. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé. Você lembra que no capítulo 1, Paulo destacou que também esses 3 elementos, aqui vai destacar 2. A fé está lá. No capítulo 1, versículo 4, ele fala da operosidade da vossa fé. Irmãos, Paulo mostrou ali que a fé, ela tem 2 aspectos importantes que nós devemos entender. O primeiro aspecto é a minha confiança em Deus. Eu devo continuar confiando em Deus, seja qual for a circunstância. Mas também a fé tem um outro aspecto importante, que é os ensinos doutrinários, o conjunto de doutrinas que alicerçam a minha vida e que me levam a uma confiança sólida no Senhor. Então, fé, irmão, na Bíblia, ela fala de confiança em Deus, o depósito da minha vida ao seu cuidado, e também do ensino, do alicerce sobre o qual a minha vida repousa. E aqui é as doutrinas cristãs. Então, Paulo falou disso no capítulo 1, aqui ele volta a falar que Timóteo chegou com ele, e aí Timóteo trouxe o quê? Boas notícias. Irmão, você sabe que o apóstolo Paulo estava preocupado, tal como os líderes, né? Ficam preocupados, porque às vezes o irmão, e como era o caso aqui, Paulo não estava perto desses irmãos, e ele não sabia, não tinha notícias como esses irmãos estavam, no que diz respeito à fé deles em Cristo Jesus. Porque às vezes, irmãos, nós podemos até ligar para o irmão, podemos até perguntar como é que está, mas não sabemos de fato como está a sua confiança em Deus, como ele está enfrentando os momentos difíceis, como é que está alicerçado a sua vida quando ele enfrenta os momentos difíceis, porque o alicerce são as doutrinas, os ensinamentos. E aí Paulo estava longe,
preocupado com esses irmãos, preocupado se eles ainda estavam mantendo a fé em Deus no presente. Porque no passado Paulo esteve com eles, mas no presente não estava e ficou preocupado. Irmãos, aí Timóteo chega e diz: olha, Paulo, está tudo bem. Há boas notícias. Aqueles irmãos lá que nós pregamos o Evangelho, eles estão bem, graças a Deus. E sabe, aqueles irmãos, isso é até surpreendente, eles eram novos na fé, mas eles mantiveram a fé em Deus, a confiança e o conhecimento que eles receberam, de tal maneira que a perseguição não inibiu, não tirou, não desanimou, não os afastou de Deus. Irmãos, e Paulo, quando recebe isso, alivia o seu coração. Diz aí o versículo 6: agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo boas notícias. Irmãos, aqui é uma palavra importante. A palavra que ele usa aí para boas notícias. Essa palavra, utilizada no Novo Testamento, ela significa o anúncio do Evangelho, as boas notícias. E aqui Paulo usa esse termo para falar que a situação, o estado da fé daqueles irmãos era também uma boa notícia. Pergunto, pastor, mas qual é a relação dessa boa notícia a respeito do testemunho desses irmãos e também o Evangelho? O que significa isso? E há dois ensinos importantes aqui, irmãos. O fato desses irmãos continuarem firmes na fé, mantendo a fidelidade a Deus, mesmo em momentos difíceis, traz dois ensinamentos. Sabe qual é? Primeiro, irmãos, que o testemunho deles causa impacto naqueles que não conhecem a Deus. Porque a fé deles pode ser um testemunho para aqueles que não conhecem ao Senhor, dizendo: olha, essas pessoas estão sendo perseguidas, sofrendo, mas elas se mantêm firmes em Deus, mesmo em momentos difíceis. Como eles conseguem fazer isso? Eu quero saber o motivo. Então, irmãos, quando Paulo une as boas notícias com o Evangelho, ele está dizendo que essa notícia desses irmãos também é uma forma de testemunhar o Evangelho, porque a fidelidade deles é um testemunho impactante para os ímpios. Mas também, irmãos, como eu falei, dois ensinos. Essa boa notícia não somente serve para os ímpios, mas serve para quem também? Para nós cristãos. Inclusive o próprio apóstolo Paulo vai dizer: olha, essa boa notícia me animou, essa boa notícia me ajudou, inclusive nas minhas tribulações. Imagine o apóstolo Paulo dizendo que as boas notícias da fidelidade daqueles irmãos encorajou ele. Então, meu amado irmão, quando eu me mantenho fiel a Deus, isso causa impacto naquele que está ao meu lado. Pode ser a minha esposa, pode ser o seu cônjuge, pode ser o seu filho, pode ser uma pessoa que está perto de você, ao ver o mundo turbulento e olhar para você e dizer: o que acontece com você? Para que você se mantenha assim firme no Senhor. É a fé em Deus. Isso causa impacto nos que me cercam e naqueles que não conhecem ao Senhor. Portanto, esse testemunho é boas notícias, é o Evangelho testemunhado também aos que não conhecem o Senhor. É isso que Paulo fala, irmãos, da fé desses irmãos. O bom estado da fé deles produziu boas notícias. A fé verdadeira desses irmãos era uma evidência de que eles haviam sido de fato alcançados pelo Evangelho verdadeiro. Quando eu me mantenho firme, isso edifica outros. Quando eu me mantenho firme no Senhor, isso alcança outros com o Evangelho. E aconteceu isso com esses irmãos aqui. Então a fé deles estava firme no Senhor. Meu amado irmão, se eu perguntasse hoje: como é que está a sua fé no Senhor? Como é que está a minha fé no Senhor? Nesses dois aspectos. Na minha confiança em Deus, mesmo quando eu vejo uma pandemia.
mesmo quando eu vejo o perigo de enfrentar a enfermidade, mesmo quando eu vejo o perigo de enfrentar dor e luto, aí eu pergunto, a minha fé, como é que ela está no Senhor? É algo importante a pensar. E também, irmãos, se essa minha fé tem um alicerce firme, sólido. Qual é o alicerce firme e sólido da minha fé? A palavra de Deus, os ensinamentos. Olha, irmão, nós conversamos aqui no domingo, conhecendo a Bíblia, o Antigo Testamento. Para que nós possamos alicerçar a nossa fé, é necessário que eu esteja alicerçado na Bíblia, na palavra de Deus. O conhecimento, tenho sempre falado isso, o conhecimento, irmãos, solidifica a minha confiança em Deus, de maneira que eu posso estar firme em Deus, mesmo enfrentando até a pandemia. Claro, isso não deve me levar a tentar a Deus, não deve me levar à ignorância quanto ao uso do que é possível fazer, quanto ao meu papel como um cidadão. Isso não leva à negligência, mas a minha fé deve se manter em Deus, em qualquer cenário que eu possa enfrentar, porque isso ajudará outros que estão ao meu lado. Irmãos, eu sei que é difícil, eu mesmo passo enormes desafios. Quando eu estou em casa e recebo notícias difíceis, isso nos balança, é difícil. Mas eu tenho que alicerçar o meu comportamento e a minha mente na minha confiança em Deus. Porque de que maneira eu posso ficar em pé se não for pela fé no Senhor? Eu tenho que manter a minha fé no Senhor. Portanto, a fé não é um sentimento que eu diga, pastor, eu me sinto bem. Não é eu me sinto bem. É que mesmo que eu esteja enfrentando desafios, a minha fé está firmada em Cristo. A despeito de qualquer cenário, eu confio nele. E eu devo, irmãos, pensar a esse respeito. A sua fé, a minha fé, está se desenvolvendo, ela está crescendo, de maneira que causa impacto nas pessoas que me cercam, inclusive nas pessoas que não me conhecem como distante talvez. É o estado da sua fé, o estado da minha fé. Eu devo pensar. Eu lembro, irmãos, o que o profeta Abacuque disse lá no capítulo 2, ele diz, o justo viverá por fé. Paulo inclusive usa isso em Romanos capítulo 1, o justo viverá por fé. Sabe o que significa isso, irmãos? Significa que a nossa fé, ela não é um ato isolado. Quando acontece algo em mim, aí eu vou usar a fé. Não é isso a fé que a Bíblia fala. Quando ele diz que o justo viverá por fé, significa dizer que a fé não é um ato, não é um sentimento, mas é um padrão de vida, é um estilo de vida. Eu devo ter fé em Deus ontem, hoje e amanhã. A fé deve moldar o meu padrão, a minha conduta de vida. Eu sempre devo confiar em Deus, mesmo que eu chore, mesmo que eu entre até mesmo em abalos psicológicos, mas a minha fé deve estar firme no Senhor. O justo viverá por fé. Então, meu amado irmão, a fé é um modo de vida. O verdadeiro cristão vai perseverar na fé, ele vai continuar até o fim, firme no Senhor. Isso não quer dizer que ele não chore, que ele não sofra, que não doa, mas ele vai manter-se firme. Como é que você está nessas circunstâncias que estamos enfrentando? Como é que eu estou nessas circunstâncias? Como é que está a nossa fé? Com pandemia, com esses desafios que estamos lidando. Pense nisso. A minha fé é um sinal, quando ela permanece firme no Senhor, de que eu estou sendo fiel a Deus. Mas também, irmãos, há uma outra área. Aí mesmo no versículo 6, é a área do amor. Olha como ele fala. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo boas notícias da vossa fé e do vosso amor. Irmão, lá no capítulo 1 também, o irmão deve lembrar. Paulo destacou 3 elementos: a fé, o amor e a esperança. E aqui ele destaca 2: a fé e o
amor. Irmãos, o amor, ele também tem duas direções que nós chamamos. A direção vertical, eu e Deus, e a direção horizontal, eu e o meu próximo. A mais importante dessas direções é o meu amor em relação a Deus. Significa dizer que, se um dia o amor de Deus me alcançou, vertical, esse amor repousa sobre mim, está sendo derramado em meu coração, significa dizer que eu tenho a capacidade de amar a Deus. Em outras palavras, irmãos, se você ama a Deus, e esse é o conceito, deve existir em você uma devoção completa, total a Deus. Isso é o significado de amor a Deus. Se eu amo a Deus, deve existir devoção a Ele. Eu devo admirar a Deus, eu devo respeitar a Deus, eu devo temer a Deus, eu devo servir a Deus. O meu amor, que o amor dele me capacitou, deve produzir em mim amor a Deus. Esse é um aspecto. O outro aspecto é, irmão, se há amor de Deus na minha vida, isso vai produzir amor em relação ao próximo, em relação a ajudar o próximo. O conceito de amor em relação ao próximo seria servir o próximo, estar disponível para ajudar o meu próximo, não importa quem seja. Então esse amor é o que Paulo destaca aqui. Ele diz: olha, o estado, as boas notícias da vossa fé e do vosso amor. Paulo vai dizer no capítulo 1, irmãos, que esses irmãos aqui tiveram um amor abnegado. Sabe o que é um amor abnegado, irmãos? É um amor que me leva à exaustão. É um amor que me leva ao cansaço, que envolve suor, fadiga, enfatiza a necessidade de esforço para amar o próximo. Então, amor não é apenas mandar uma cartinha sentimental. Amor é um esforço da minha parte em relação ao outro. Isso é amor. E Paulo elogia aqui, quando recebe essa notícia, que esses irmãos estavam amando a Deus, amando a Cristo e amando uns aos outros, mesmo sob dificuldade, trazendo boas notícias da vossa fé e do vosso amor. Irmãos, o amor deve ser uma qualidade vital, fundamental, viva em cada um de nós que somos cristãos. Sabe por quê? Porque o amor também é a essência do Evangelho, a essência do cristianismo. Esses irmãos aqui estavam evidenciando então que eles eram verdadeiros cristãos, fiéis a Deus, porque amavam a Deus e amavam o próximo. É um novo relacionamento. Quando o Evangelho me alcança, estabelece um novo relacionamento com Deus, relacionamento de amor, e com o próximo, relacionamento de amor. Meu amado irmão, como é que está o seu amor a Deus e ao próximo? Como é que estamos amando? É certo que vivemos um mundo, tenho falado sempre isso aqui, um mundo individualista, egoísta, soberbo, onde as pessoas pensam e vivem em torno de si mesmas, não querem nem saber do próximo. Essa é a característica do mundo sem Deus, mas não deve ser a nossa característica, porque nós devemos fazer a diferença num contexto como esse, amar o próximo. Fé e amor, irmãos, andam juntos. Poderíamos dizer que o amor é uma expressão da fé. O amor seria a visibilidade da fé. Se eu digo assim, eu tenho fé em Deus, como é que eu posso ver isso? Quando eu amo a Deus e amo o próximo. A fé pode, irmão, ser vista no amor, na prática desse amor em relação ao próximo. Então se expressará dessa maneira. Portanto, eu devo servir ao meu próximo, cuidar do meu próximo, orar pelo meu próximo, estar disponível a fazer um esforço pelo meu próximo, amar de fato. Se eu estou sendo fiel a Deus, a minha fé está permanecendo. Se eu estou sendo fiel a Deus, mantendo a fidelidade, o amor está sendo expressado. Mas também, irmãos, uma outra área, a terceira área,
A fidelidade é uma evidência do verdadeiro cristão, mostra o cristão genuíno. É a firmeza. Olha o versículo 7 e 8. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Irmãos, perceba aqui que Paulo, ao receber as notícias, vai dizer: olha, a fé de vocês, o amor de vocês me encorajou. O amor de vocês, apesar das minhas privações e tribulações, me encorajou. Irmãos, o amor desses irmãos e a fé fortaleceu o apóstolo Paulo, que estava sofrendo perseguição também, que enfrentava os seus dilemas, seus desafios. Ele se fortaleceu. E aí ele lembra que essa firmeza desses irmãos que estavam sofrendo também ajudou Paulo a dizer: olha, eu também estou encorajado pela fé de vocês, pela firmeza de vocês. Eu também posso lutar tal como vocês, eu também posso prosseguir tal como vocês. E aí chama a atenção, irmãos, o que ele fala no versículo 8: porque agora vivemos, se és que estás firmes no Senhor. Chama a atenção que a palavra firmada que Paulo usa aí, mas a palavra firmada, ela descreve um exército, é o conceito da palavra. Um exército que se recusa a recuar quando o inimigo está atacando fortemente. Em outras palavras, ser firme é manter a posição mesmo quando eu estou sendo atacado. Somos servos, soldados de Cristo. E Paulo utiliza essa palavra dizendo: olha, esses irmãos mantiveram a posição mesmo quando foram atacados. Qual foi a posição, irmão? De ser fiel a Deus, de ficarem firmes, mesmo quando o inimigo atacou, eles não recuaram, ficaram firmados em Cristo Jesus. Irmãos, essa firmeza desses cristãos deve nos incentivar, deve nos encorajar a não ficar desanimado, a manter a nossa posição diante do Senhor. Assim eles estavam, uma fé sólida, um amor expressado, que levou eles a manter a firmeza, ficarem firmes, mantendo a posição diante do Senhor. Veja nós nessa pandemia, será que temos mantido a nossa firmeza diante das dificuldades, diante dos desafios que estamos enfrentando? Irmãos, a pandemia não pode inibir, nem acabar com a nossa firmeza no Senhor. Devemos ficar firmes em Jesus, mesmo sob o fato, entendendo os perigos. Devemos manter firme, desde o dia que nascemos, e eu devo lembrar isso, porque eles dizem: não, pastor, essa pandemia está mais difícil do que nunca. Está difícil, é verdade, mas desde o dia que nós nascemos, nós corremos perigos. Quando eu saio de casa, eu corro perigo de uma sociedade violenta. Eu corro diversos perigos. Sempre houve perigo de enfermidades, irmãos. A pandemia, por exemplo, do coronavírus, ela não chega nem perto da gripe espanhola, que dizimou, segundo uns dados, irmão, de 50 a 100 milhões de pessoas no mundo. Eu sei que é uma doença difícil, ela é assustadora, é verdade, perigosa demais, mas ela não pode acabar com a nossa firmeza em Cristo. Ela não pode inibir de nós expressarmos o quanto nós temos fé no Senhor, o quanto nós amamos a Deus, o quanto nós somos soldados de Cristo. E não é por causa disso que eu vou sair na rua sem máscara, sem usar álcool, não é nada disso. Isso é tentação e falta de conhecimento. Mas eu não vou perder, irmãos, a minha fé no Senhor. Eu vou continuar firme no Senhor. Podemos até adoecer, podemos ter dificuldades, podemos enfrentar perigos, mas isso não pode acabar com a nossa firmeza no Senhor. Esses irmãos nos ensinaram isso. Eles sofreram, foram perseguidos, mas mantiveram firmeza. Somos soldados de Cristo. Estamos aqui firmes
no Senhor. Irmãos, por fim, a fidelidade a Deus, a Cristo, é uma evidência, marca, mostra o verdadeiro cristão. Vimos aqui 3 áreas: a fé, o amor e a firmeza. Mas olha, irmãos, que essa fé, amor e firmeza produziu no apóstolo Paulo. Olha o versículo 9 e 10. Pois que ações de graça podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Irmãos, o amor, a fé, a firmeza produziu ações de graças. Quando Paulo recebeu a notícia, disse: graças a Deus, louvado seja Deus por causa desses irmãos. A fidelidade dos irmãos lá de Tessalônica levou Paulo a regozijar-se, a tributar a Deus a adoração, louvor, por causa desses irmãos. Irmãos, houve, na verdade, aqui uma alegria no apóstolo Paulo. Sabe por quê? Porque aquelas pessoas a quem ele cuidou e pregou o evangelho se mantiveram firmes no presente. Não foi alguém que Paulo até ficou com medo disso, né? Que ele recebesse a notícia: olha, Paulo, eles se desviaram, abandonaram a fé, não estão mais. Não foi isso. Mas ele ouviu de Timóteo: olha, Paulo, eles estão firmes. A fé está firme no Senhor. Há um amor expressado. Eles são como soldados, mantiveram a posição, estão firmes, Paulo. Paulo diz: olha, graças a Deus, louvado seja o Senhor pela vida desses irmãos. Paulo expressa isso. Pois que ação de graças podemos tributar a Deus. Chama atenção aqui a palavra tributar, que Paulo usa, porque ela é importante nesse contexto. A palavra tributar significa dar a alguém aquilo que lhe é devido. Em outras palavras, a fé, o amor, a firmeza desses irmãos não era algo próprio ou exclusivo da ação deles. A fé, o amor e a fidelidade deles era um reflexo de que Deus estava o quê? Trabalhando na vida deles. Paulo, quando diz que tributa a Deus em ação de graça, está reconhecendo que quem estava fortalecendo esses irmãos era quem? Deus. Então quem era digno da ação de graças era Deus, porque Deus estava fortalecendo aqueles irmãos. É fato, irmãos, que isso não inibiu a responsabilidade daqueles irmãos de buscar a Deus, de ser fiel, de manter o amor, a fidelidade. Não inibe a responsabilidade deles, mas Deus estava ali com eles, fortalecendo, cuidando, amparando, dando providência, dando o que era necessário para que eles pudessem manter a fidelidade a Deus. Por isso que Paulo tributa a Deus. Podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos alegramos por vossa causa diante do nosso Deus. Então Paulo se alegra em Deus, porque Deus estava trabalhando na vida daqueles irmãos. E olha, irmãos, aí pergunta: pastor, qual era o trabalho que Deus estava fazendo? Dando provações, dando perseguição, dando desafios. Deus estava amadurecendo a fé daqueles irmãos. Deus estava levando eles a um patamar diferente por meio dos desafios. Deus estava trabalhando. Mas também, irmãos, mesmo que Paulo pudesse se alegrar, pudesse elogiar esses irmãos, a pergunta é: pastor, era suficiente isso? Eles poderiam já ir para o céu, estavam bons, preparados? Não. Quando é que eu estou bom e preparado, irmãos? Aqui na terra? Nunca. Só o dia que nós partirmos. Mesmo que eu esteja um crente fiel, mesmo que a minha fé esteja firme, mesmo que eu diga: pastor, eu não estou indo para a igreja, mas eu estou firme no Senhor, isso não significa que você não precisa estar aqui. Não, pastor, eu estou amando a Deus fielmente, mas eu não preciso ir para a igreja. Isso não significa que você não precisa estar aqui, que você não precisa aprender,
não precisa de conhecimento. E Paulo vai dizer isso, olha aí o versículo 10, irmãos. Orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente. E o que? Reparar, irmãos, olha a palavra que Paulo usa. Reparar as deficiências da vossa fé. Aí eu fiquei perguntando aqui. Em toda a epístola, Paulo está elogiando esses irmãos, até o capítulo 2. Mas Paulo vai dizer, olha, eu estou orando para Deus, para que eu possa estar aí com vocês pessoalmente, com dois objetivos. Primeiro, para ver vocês, e estar com vocês ainda. E segundo, para reparar as deficiências da vossa fé. Irmãos, olha, eu sempre preciso estar na igreja, estar em comunhão, estar aprendendo, estar recebendo entendimento, estar solidificando a minha fé, hoje, amanhã e sempre. Era por isso que Paulo estava orando, pedindo a Deus que lhe desse condições de poder estar lá com os irmãos e ensiná-los, para que eles pudessem continuar progredindo na vida cristã. Irmão, mesmo que eu seja um crente exemplar, ainda assim eu preciso continuar progredindo. E como eu vou continuar progredindo? Recebendo conhecimento, me inteirando, me aprofundando, servindo a Deus, buscando conhecimento. E era esse o objetivo de Paulo. A palavra que chama atenção é uma palavra reparar. Ela é usada em vários contextos, e eu chamei a atenção para dois contextos que ela é usada, a palavra reparar. Primeiro, ela é usada na medicina, sabe para quê? Para ajuntar ossos quebrados. Essa palavra é utilizada para unir ossos que foram quebrados. E outro uso da palavra, que chama a atenção também, era usado na pescaria, para consertar redes. Qual era o objetivo de Paulo? Mas olha, eu preciso continuar ensinando vocês estão bem, graças a Deus, mas isso não significa que não precisa consertar nada, que está perfeito. Não, vocês não são perfeitos, precisa consertar algumas coisas, precisa reparar outras, vocês precisam continuar progredindo. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que nunca é suficiente o que eu aprendo, que eu nunca devo estar satisfeito com o que eu sei, que eu nunca cheguei no conhecimento, que eu não preciso de mais nada. Nunca acontece isso, nem com o pastor, nem com ninguém. Todos nós precisamos aprender, continuar recebendo. Foi para isso que Deus equipou, Cristo equipou a igreja, para ter pessoas para ensinar, para crescermos com o testemunho um dos outros, com a vida uns dos outros. A importância disso. Por isso que Paulo deu graças a Deus. Não é possível, irmãos, viver longe do ensino. Não é possível viver longe do culto público. Não é possível viver como cristão longe do aprendizado. Dizer, pastor, eu estou bem, só não estou indo para a igreja. Você não está bem não, irmão. Não está bem. Precisa estar juntos, quando possível, é claro. Observando os protocolos, é verdade. Mas eu preciso estar aprendendo quando há oportunidade. Eu preciso buscar, irmãos. É necessário que isso aconteça. Meu amado irmão, como é que está o seu crescimento espiritual? Seja que cargo você tenha, seja que nível espiritual você se considere, a pergunta é: você precisa conhecer mais? Eu preciso aprender mais? Eu preciso, como pastor eu preciso. Eu tenho que ler a Bíblia todos os dias, irmãos. Eu tenho que buscar a Deus não apenas para pregar, mas para conhecer mais o Senhor na minha vida pessoal, íntima com Deus. Eu preciso. Quando o irmão estiver aqui e eu estiver sentado no banco, eu estarei precisando daquele irmão naquele dia, para que ele me ensine, para que Deus, usando a vida dele, possa edificar a minha vida, porque eu preciso crescer também. Você também, nós. Então eu não posso me conformar, eu tenho que estar aprendendo, buscando, conhecendo mais. Paulo aqui se sentiu encorajado com esses irmãos. Ele queria que eles continuassem crescendo,
Ele queria que esses irmãos não ficassem satisfeitos com o nível que haviam alcançado. E olha que eles eram exemplares, mas precisavam crescer. Meu amado irmão, você tem se alegrado com o seu progresso na fé? Deus pode estar perguntando para nós isso nessa noite. Você tem se alegrado com o progresso na fé? Com o seu progresso? Aí podemos fazer uma outra pergunta para unir com o que aconteceu aqui no texto. Paulo se alegrou com aqueles irmãos. A pergunta é: o seu pastor está se alegrando com o seu crescimento espiritual? Quando o seu pastor, que aqui no caso sou eu, lembra de você, será que ele se alegra? Você olha, aquele irmão é uma bênção, está crescendo espiritualmente. Paulo se alegrou com esses irmãos. Será que eu estou alegrando o meu líder? Com o meu crescimento, com o meu envolvimento, com a minha fé, o meu amor, a minha firmeza? Tenho que pensar nisso. Será que eu estou alegrando a Deus com o meu crescimento espiritual? Temos que pensar nisso. A fidelidade a Deus é uma evidência do verdadeiro cristão, ou ela mostra o verdadeiro cristão. E vimos aqui, irmãos, 3 áreas: a fé, o amor e a firmeza, que produz ação de graça, que me leva a entender que é necessário se alegrar com o que nós vamos alcançando, mas isso não basta. É preciso entender que há necessidade de crescer mais, de continuar progredindo na fé cristã. É uma necessidade. Eu quero que você